Então, as notícias para vocês, deixa eu começar aqui com a seleção sub-17, que já faz uma preparação aí para o Sul-Americano do ano que vem. E o técnico Dudu Patetucci já começa a observar jogadores. Do Vasco, ele chamou o Breno Salles e o atacante Diego Minetti, o zagueiro Breno Salles e o atacante Diego Minetti. Esses aí foram convocados para a seleção sub-17 que chega semana que vem na Granja Comari. Gente, o Adson já foi operado, já recebeu alta, cirurgia na tíbia, depois da fratura, né, perna direita, mas o Vasco não faz previsão de quanto tempo ele volta a jogar. Antigamente os médicos até davam, olha, vai ficar cerca de tanto tempo parado. Hoje os departamentos médicos não arriscam e com isso o jogador, né, tem aí aquela preparação. O volante Thiago Mendes, acertado com o Vasco, está desembarcando nesta noite no Rio de Janeiro. O voo atrasou, chegariam no início da noite, agora vai chegar um pouco mais tarde, deu problema no avião. E a gente aguarda para assinar contrato de 2 anos e meio com o Vasco. O Fernando Diniz e também o Léo Jardim entraram no circuito e ajudaram o Vasco na contratação deste atleta. Vamos falar do Campeonato Brasileiro, que vai estar de volta, sábado às 18h30 em Brasília. Vasco da Gama e Botafogo. Você está vendo imagens aí do treinamento do Vasco e o Botafogo, inclusive o novo técnico, o David Ancelotti, já está no Rio de Janeiro. Ele já esteve no CT do Botafogo, já esteve com os jogadores. E aí, o Wellington, ele vai estrear no sábado? Não acredito. Por quê? Ele é um estrangeiro chegando ao Brasil para prestar serviço. E ele terá que fazer como todos nós, ter uma carteira de trabalho, ter um CPF, né? Ele vai ter que fazer vários registros aí para virar um cidadão brasileiro liberado para trabalhar. Lógico que o Botafogo vai dar o aval, né? A CBF, a federação, mas enquanto isso, ele não pode sentar ali no banco de reservas. Acredito que ele assuma depois desse jogo aí do Botafogo com o Vasco da Gama, em termos de trabalhar no banco de reservas. No Vasco da Gama, o técnico Fernando Diniz vai montando a sua equipe para voltar a disputar a competição. Precisa colecionar vitórias, né? Pontuar para subir. O Vasco está na 13ª colocação, então precisa ganhar do Botafogo neste sábado, 18h30, no Mané Garrincha, em Brasília. E o time contará com o Felipe Coutinho, depois de acertar tudo. Agora, ele será julgado na quinta-feira daquela expulsão contra o Fortaleza. Não acredito que ele venha sofrer alguma punição de muitos jogos. Não acredito. Acredito até que o jurídico do Vasco consiga absolver o atleta e deixá-lo livre para a sequência do Campeonato Brasileiro. Mas, se ele for punido, o Vasco pode tentar o efeito suspensivo. Ele que fez uma grande partida, uma das melhores partidas dele na sua volta ao Vasco no jogo contra o São Paulo, antes da paralisação para o Campeonato Mundial de Clubes. E o que mais que eu posso te falar? Deixa eu te falar da Copa do Brasil feminina. A CBF sorteou hoje a 3ª fase e o Vasco jogará com o São Paulo no Rio, jogo único. A data a CBF ainda vai divulgar da Copa do Brasil, 3ª fase feminina. E o que mais aqui? No Brasileiro é um sub-17. O Vasco venceu o Grêmio 4-1. Esse jogo foi lá em Eldorado do Sul, no Rio Grande do Sul. Os gols foram do Medina, marcou 2 vezes, o Pedro Augusto e o Lucas Ovídio. Foram os jogadores que marcaram para a equipe vascaína. Vasco que vai ter semana que vem a Copa Sul-Americana, né?
E ele joga terça-feira, dia 15 de julho, 21h30. Esse jogo com o Independiente Del Valle será lá em Quito e no Estádio Olímpico Atahualpa. E a volta no dia 22 de julho em São Januário, às 21h30. Uma outra notícia que está mexendo aí com o torcedor: Gabriel Peck pode vir jogar no Palmeiras. É mais uma cria do Vasco da Gama indo para o Palmeiras. Já temos lá, nesse momento, o Paulinho, que inclusive passará por nova cirurgia. O Los Angeles Galaxy quer recuperar os 10 milhões de dólares que pagou ao Vasco, e o Vasco pode pegar uma parte aí de 3 milhões de dólares por ter um percentual no passe e também como clube formador. Gosto muito do Gabriel Peck, torço muito por ele e que seja o seu melhor caminho, Palmeiras ou até mesmo lá o Los Angeles Galaxy. Mas ele vem fazendo um monte de gols por lá. Gente, o Fluminense não avançou na Copa do Brasil, na Copa do Mundo de Clubes para a grande final. Ele acabou sendo derrotado, né, pela equipe do Chelsea, 2-0, 2 gols do João Pedro, cria lá de Xerém, e o tricolor das Laranjeiras vai retornar ao Brasil para voltar ao fogão a lenha, ou seja, Campeonato Brasileiro, Copa Sul-Americana também. Mas, ao meu sentir, fez bonito, né, chegando até uma semifinal, tá trazendo aí 331 milhões de reais o Fluminense. Quero o seu comentário. Deixa aí o seu comentário. Quero abraçar meu amigo o Paulo César, lá em Bom Jesus de Itabapuã, está sempre participando com a gente diariamente. O Carlos Eduardo Cabral também em São Gonçalo, é de uma fidelidade incrível para o nosso canal. O Cícero Nunes está chegando aqui. O Renan Fogaça está lá em Poços de Caldas, alô Minas Gerais. Meu amigo Noel Ismael também diariamente nos acompanha, como o Edivaldo Ribeiro em São João de Meriti. O Sérgio Henrique, lá em São Vicente, interior paulista. O Marco Rocha, ele está em Ji-Paraná, lá em Rondônia, também fez comentário e mandou uma mensagem para a gente. O Carlos Henrique está lá em Vitória, no Espírito Santo. O Silva Mota, o José Moura tem Manaus. Quem mais? O Adriano Eduardo em Santos Dumont, Minas Gerais. O Marcelo Almeida está na cidade de Campos dos Goitacás. Comente aí, deixe o seu nome, o nome da sua cidade, para a gente mandar aquele abraço para você. E agora aquele pedido para a gente fechar. Se inscreva aí se não é inscrito, né? Gostou do nosso canal Wellington Campos FC? Dá uma olhadinha aqui embaixo, tá vermelhinho. Pum, clica, se inscreve. Vai no joinha, dá joinha, sempre que chegar aqui no vídeo, dá o joinha, mas você fala isso todo dia, é porque tem gente que está chegando agora, né, e não se inscreveu. Você vai ajudar a gente a continuar fazendo vídeos, se inscrevendo aqui no nosso canal, tá bom? Fiquem com Deus, do Rio de Janeiro, Wellington Campos. Concordo, Thiago, assina embaixo tudo que você foi muito 2 de 10. O problema foram essas 2 janelas horríveis. Verdade, e falei isso no vídeo também hoje mais cedo. E valores salários gastos todos os meses para jogadores encostados. A lista é grande, verdade. Ele complementa. Lucas Oliveira, Maurício Lemos, Souza que já foi, Alex Teixeira, Lodge, Davi, Maxime, por aí vai. Foi muita grana. Concordo, Thiago, assina embaixo tudo que você falou. E a gente não pode mais errar. A gente tá indo para uma terceira janela e se fizer isso, vai dar merda. Essa cabeça aí, seu implante, rapaz. Vai ficar bom, Bernardo. Leva um tempo. Isso é culpa do Vasco. Perdi uns fios por conta de alguns aí, mas estou recuperando. Azevedo, Amarildo Nicole. O Coutinho será julgado quinta-feira pela expulsão contra o Fortaleza. A tendência, o Amarildo, é que ele seja absolvido e só a suspensão que ele já pagou lá atrás, entendeu? Fez implante? Sim. Agora tem que esperar. Cultivar aí a semente para dar certo. Mas vai dar, porque o doutor Rafael Gamalho é brilhante. O valor do salário é bastante alto. Essa é a minha discussão.
para o Vasco. Não é para o futebol atual. Eu sei que o futebol atual é um futebol caro. Eu falei isso hoje no nosso vídeo mais cedo. Agora, se nós olhar, não, tem que ser isso mesmo. Se a gente vai trazer quem? Depois, não adianta, pô, levou 6 meses para jogar, o cara veio de uma liga mais fraca, tecnicamente ele é bom, mas não adianta. Eu tô alertando antes o valor que nós vamos pagar a um volante. Esse valor, desculpa, se a gente for lá no Racing, a gente pega um meia por esse salário. Boa noite, Silvio Berg! Acabei de receber a nova camisa do Vascão da capa, muito linda, oferecimento do canal. Você ganhou, boa, Silvio, ganhou e recebeu em mãos. Estamos juntos, sua linda camisa preta M. O que o Garré faz no Vasco? Me pergunta o Suélio Bezerra. O Garré, na visão do Fernando Diniz, ele é um substituto ao Coutinho. Na observação que ele vem fazendo no dia a dia. E aí, eu não posso, de maneira alguma, contestar. Eu não vejo treino. Infelizmente, mais uma vez, o Vasco voltou a fechar os treinamentos. Isso é muito ruim. Mas não é ruim só por nós, não. Nós, jornalistas, pessoas que fazemos a cobertura do jornalistas ou não, youtubers, enfim, veículos de comunicação, é ruim para você, torcedor. Porque eu e quem argumenta sobre Vasco, com poucos argumentos para falar para você. Porque, por exemplo, já foi dito para mim que o Lloyd e o Jean Davi são leões de treino. Mas eu não vejo. Ou eu acredito em quem me conta, porque o campo me diz outra coisa. O dia a dia me diz outra coisa. Não acho, diz o Jade, que o Garré faça a função de cabeça pensando o time. Mas ele, Diniz, o Jade, não enxerga o Garré fazendo lá do campo, como o Carille enxergava. E aí, obviamente, não é corte de cabelo não, Renato. Isso é o implante. Repara que aqui está diferente, a coloração. O implante foi feito aqui na parte frontal. Então, assim, não foi montado pelo Diniz. Mas esse é o time que o Diniz vai ter na mão. Ó, deixei o Pix aí, daqui a pouco eu mostro de novo. Para quem quer mandar Pix pro canal e contribuir também. Porque o maior Pix hoje pode levar a camisa do Vasco. Fora a nossa meta, o nosso superchat aí. Ainda não desisti do Garré. Nem eu. Também acho. Tô contigo, Thiago. Focar na preparação física dele, deixar o cara voando e colocando aos poucos. O Lloyd esquece, fraco demais. Tiagão, eu vou dizer uma coisa pra você. Ó, 28 superchats, faltam 13. Que é o seguinte, cara. Eu ouvi o áudio do Alex. Lembra do Alex Cabeção? Ex-Cruzeiro, Palmeiras. Dr. Rafael Gamalho. Só procurar no Instagram e falar no meu nome, Sidney. Gente da melhor qualidade, médico competentíssimo. Fábio, não é crítica o que você falou, é curiosidade. Não são todos os clubes que fazem treinos fechados, não. Tem algum clube que faça treino aberto à imprensa? Alguns abrem de vez em quando. O que eu acho um absurdo. E uma vez eu conversando, Geraldo, com uma pessoa do Vasco, e a gente tá debatendo, um debate bacana de ideias. Já vou voltar aqui no time só para falar sobre isso. Eu contra-argumentei com ele o seguinte, falei, olha só, a seleção brasileira, que é o maior time do mundo, tem os maiores jogadores, os mais caros, a seleção abre, nem que seja 15 minutos todos os dias ou mais tempo, em todas as competições, ou para amistosos, ou para preparação de eliminatórias. A FIFA determina que todo dia você tem, como detentor do direito de transmissão, por exemplo, ou direito da competição, credenciado, assistir 15 minutos de treino. Mas isso virou uma moda. E aí, a gente empobrece na conversa com o torcedor. Mas o Vasco vai voltar a abrir, tenho certeza. Tenho certeza que isso aí vai ficar um pouco de lado. Arlon Baldez, olha aí o escudão do Vasco, tamo junto, meu irmão. Então é o seguinte, ó, o Eric falou o seguinte aqui, ó, Azevedo. Então, toma aí já
12 superchats, já fechamos então. Então fechamos a meta com o nosso Eric Fernandes. Eric, então vamos fazer o seguinte. Vou botar aqui na tela os nomes e você escolhe. Agora a missão é tua, meu garoto. Ó, a missão é tua, da camisa de treino, mas... vou fazer o seguinte. Eu tenho numerado aqui, de 1 a 28. Você é o 5. Você já tá levando... Seus presentes já vão chegar por aí. Acho que você não vai querer, porque não dá tempo. Não, pode até dar tempo, mas você tem. Acho que já tem a camisa. Mas, enfim, eu tenho numeração aqui de 1 a 28, excetuando o 5, que é você. Escolhe 2 números, e aí eu te digo quem são, pra gente presentear a galera. Eu não, Azevedo. Pronto, então tá bom. Você não. Então vai lá. Ai, não quer? É com você. Rolou a bola pra mim, né? Tá bom. Então vou pensar aqui em quem eu vou presentear. Quem eu vou presentear aqui. Mas já então. 2 camisas eu vou presentear aqui quem tá comigo ao vivo. Eu. Calma. Tem que ser quem mandou o superchat. É justo? Roberto Campos, Rogério Carvalho, Roberto Zanelato, Abel Portuga, Humberto Estevão, PJ, MP Selvagem, José Idolan, Tatiane Minato, Sebastião Cardoso, Falcão Neto, Passeio do Dedé, Tiago, Aldo Rosas, Tiago Antônio, Tiago Reis, Tiago Antônio mandou várias vezes. Então, assim, dentro da lógica que nós estabelecemos. Quem mandou o superchat R$20, nós vamos escolher 2. Para quem mandou, eu acho que é justo que a pessoa vai ganhar uma camisa que custa R$200 de aquecimento do Vasco, mais R$100 que é do canal, ou seja, R$300 por R$20. É isso. Vou mandar agora. Manda aí que entra também no bolo. Manda pra mim, Vasco é número 1. Alguém tá perguntando, Thiago Mendes chegou? Ainda não, Ian. O voo atrasou um pouquinho e ele deve chegar às 9 da noite só. Se chegar durante... eu mostro aqui pra vocês, que eu já falei com o pessoal da BTB Esportes, mas a tendência é 9 da noite realmente. Fala, Fábio! Saudade de ver a sua live, mas já passou. Abraço, saudações. Não, passou não, fica aqui, Vitor Hugo, vai embora não. Estamos juntos. Fábio, eu tenho um vídeo do Garone mostrando em números que a base foi muito mais efetiva que os estrangeiros contratados, ou seja, dinheiro jogado fora. O que eu falo aqui, Leon, o Garone, de forma brilhante, e ele adora fazer as suas estatísticas e tal, e trazer as suas... Grande Xará, tamo junto! Para tabela e organização, cara, é fantástico. É fantástico o trabalho que ele faz. Que isso, raspou a cabeça? Não. Isso aqui é o implante. Tem que ter até cuidado para coçar. Rapaz, aqui, ó. Implante. O pai fez uma hairline, que é chamada aqui, ó. Preenchimento. Onde Léo Pelé, Prached, Piton e outros Lucão tiraram. Pode, Gleidson. Fica à vontade, meu garoto. Azevedo, o Júnior mandou aqui, ó. Também vai entrar, o Júnior. Pronto. Boa noite, meu amigo. Cabo Frio na área. Deixa eu te falar. O Vasco tem errado tanto em contratação que valeria mais apenas um cria, chamado Valber, camisa 10 do Maricá. Por sinal, foi muito bem no Carioca. Então, Júnior, muito obrigado pelo seu superchat. Eu olharia para os nossos crias que estão lá. Esses crias que estão lá vão dar resultado, porque a base hoje não é fraca não, Vascripto. Salve, torcedor do Vasco, seja bem-vindo ao Vasco Full, todos os dias conteúdo exclusivo do Vasco pra vocês. Antes de mais nada, deixa seu like, se inscreve no canal, ativa o sino das notificações, assim você não perde nenhuma notícia do Vasco da Gama. O Vasco que tá no mercado da bola, em busca de algumas contratações, procura aí jogadores para reforçar o elenco do Fernando Diniz. O Vasco que não vive um bom momento na temporada, tem mais derrotas do que vitórias atualmente. Porém, chegou agora o Fernando Diniz. Vamos ver se volta aí ao Vasco de antes, né? Deixa a sua opinião, deixa o seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho das notificações. Deus abençoe cada um de vocês. Tamo junto, forte abraço e vamos Vasco!